Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, e a todos que já estão aqui, nossos mais sinceros agradecimentos. Pois bem, vamos falar hoje de uma peça de teatro muito interessante, por muitas partes aqui. Você tá enferrujado de fazer a resenha. Senta aqui para ficar bonitinho aqui do meu lado. Bom, vamos lá. Camilo Castelo Branco, sim, ele escreveu uma peça de teatro chamada O Condenado. Muitas partes aqui. Muitas partes, porque é o tipo de livro que você fica pensando depois, mesmo sendo escrito em forma de teatro. Por que você fica pensando depois? Primeiro que ler este livro, ler Camilo Castelo Branco já implica em uma escrita, um vocabulário riquíssimo, na mesma medida em que é muito denso. Camilo Castelo Branco nasceu em Lisboa no século XIX e um dos maiores representantes do romantismo português. Pois bem, do que se trata essa peça? Bom, essa peça tem, ele vai trabalhar traição, adultério, assassinato, de forma muito densa, de forma a... Como eu posso falar? Uma das peças, uma das obras mais famosas dele foi Amor de Perdição. Tem a ver um pouquinho com a biografia dele, tá? Ele perdeu a mãe dele com 1 ano de vida e o pai por volta de 10 anos. Ele também conheceu uma moça que ele teve um relacionamento, foi adúltero o relacionamento que ele teve também, no sentido de que ela chegou a ser casada com um brasileiro. Tá, por que eu tô falando tudo isso? Porque esta peça é inspirada, sim, em um amigo dele, muito famoso nos círculos portugueses da época, chamado José Cardoso Vieira de Castro, que também foi um escritor e um político. E este José Cardoso Vieira de Castro, o resumo da história ele pegou a mulher dele tendo um caso com outro homem, então ele viu o adultério e a matou e se entregou para a justiça. Só que este José Cardoso Vieira de Castro não era qualquer pessoa. E para vocês terem uma ideia, não era qualquer pessoa no sentido de que ele era muito querido, inclusive era amigo pessoal do Camilo Castelo Branco. Aqui eu vou ler um trechinho da carta que ele deixa para este amigo que foi preso, cumpriu prisão, tudo. E outros amiguinhos bem famosos. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, esta peça é em 3 atos, tem 160 páginas. É curto? Mas como eu disse, é denso e o vocabulário é rico. Então, às vezes é cansativo, porque se você perder um diálogo, não é uma conversinha simples, não, porque o vocabulário dele é bem requintado. Eu gosto, mas às vezes se você quisesse ler uma coisa mais leve, aí eu já não indicaria tanto pelo tema quanto pelo linguajar mesmo, tá? Bom, então a gente tem aqui o sumário, então, 3 atos e 2 quadros. A editora Príncipes trouxe pra gente em 2021, e tá aí, se você nunca ouviu falar dessa peça, é muito interessante. Como eu disse, repito, eu gosto da escrita do Camilo Castelo Branco. Eu ia ler, bom, a gente tem aqui uma página que explica basicamente isso que eu disse para vocês, que é uma breve nota sobre a obra. Então, nas palavras mais organizadinhas, eu vou citar quem que de peso ele conhecia, tem até brasileiro no meio. Esta peça é dedicada e levemente inspirada na vida de José Cardoso Vieira de Castro, um escritor e político português que terminou uma carreira meteórica aos 35 anos, depois de um crime passional que emocionou os círculos portugueses e brasileiros. Conhecido e amigos de nomes como Camilo Castelo Branco, Antero de Quental, Eça de Queiroz e Machado de Assis. E a lista continua. Bom, pois bem. Aí a gente tem, antes de eu falar da peça, a José Cardoso Vieira de Castro, assinado pelo próprio Camilo Castelo Branco. Eu vou ler só 2 trechos, porque até dá o tom da escrita.
Neste livro, não pude bem assinalar um leve traço do teu enorme infortúnio. Não pude, porque a tua desgraça não tem nome. Indo para último parágrafo. Deus que te veja chorar e te envie o doce trago da morte, que receberás sorrindo, como todo homem que expira vergado ao peso de sua cruz, mas não a ignomínia dela. Falta-te morrer, Vieira de Castro, para que na tua sepultura se respeitem as cinzas de um grande coração extremado na honra e na desgraça. Camilo Castelo Branco. Pois bem, vamos então à peça. É levemente inspirada, porque acontece tudo isso na peça. Agora, como que acontece, de que modo é que está a grande genialidade do Camilo Castelo Branco? Porque, como é inspirado, ele pegou os fatos, mas ele desenrolou de um modo muito bonito. Então, a gente tem, assim, alguns personagens principais aqui. E uma história que, enfim, dá pra pensar, mexe contigo, não tem como. Tem umas pitadas cômicas, tem logo no início, ele vai preparando o terreno, eu diria, para o grande finale. Então, não é que já começa ou que você vai ver o que acontece, né? Não. A gente sabe a posteriori o que aconteceu. E são 3 atos bem definidos que a gente fica meio que na posição do Rodrigo, que é o filho dele, do Visconde. E aqui a gente tem quem? A gente tem o Giacomo, que foi o homicida, que não aparece em momento nenhum no primeiro e segundo ato. Vai aparecer lá no fim da peça. E a gente tem, e sim, a gente percebe, tá? O remorso do Visconde, que é o pai do Rodrigo. E este Rodrigo, ele já está... já é casado com a dona Eugênia. E aí tem uns outros personagens que dão outros tons, né? Dá um alívio cômico, dá o que pensar, enfim. Ele também retrata muito da sociedade portuguesa daquela época, os grandes bailes, né? Nessas festas. Então, é aqui que vai se passar esta história. Então, começa com o próprio Rodrigo, que é festeiro, que gosta de fazer essas grandes recepções. Ele é bem de vida, filho do Visconde, que até então a gente vê como um homem não amargo, mas, assim, ele é cheio de dar os conselhos para o filho, que o respeita muito. E cheio de dar os conselhos em que sentido? Aí eu separei esse trechinho que aí é o tom e vou ler também, porque eu não quero dar spoiler desta peça, porque você que se interessa por tema como traição, adultério, arrependimento, como que a vida se desenrola depois, o que um crime passional é capaz de imputar, né, em todos aqueles envolvidos, e quem somos nós para julgar? Aqui fica muito claro essa questão do... É que eu não quero ficar lendo vários trechos, mas fica explícito, eu diria, a questão de como ele coloca o Deus na história, no sentido de... Todo mundo saiu sofrendo, ninguém saiu ganhando nessa história, e mais pro fim, quanto mais a peça vai avançando, mais dramático vai ficando, porque você fala, não é possível. Então, assim, a genialidade dele foi em tudo aqui nessa peça. Antes de eu adentrar aqui na peça propriamente dita, eu fui fazer uma pesquisa sobre quem era o homenageado, né? A história inspirada. E, na verdade, assim, como tudo está muito interligado, né, no meio literário, eu diria, foi a esposa do sobrinho do Almeida Garrett. Cada um fala de um jeito, mas sabe aquele autor que escreveu Viagens à Minha Terra? Eu sempre menciono este livro, e tem vários outros, mas porque esse foi quase leitura obrigatória no colegial para todo mundo, principalmente todo mundo da faixa etária que me assiste. Então, o Almeida Garrett, o sobrinho dele, que era casado com a adúltera na vida real do José Vieira, que foi que tudo aconteceu. E parece que eles tinham 15 anos de diferença de idade. Bom, pois bem, isso é a parte da vida real. E aqui a gente tem a parte do livro em que ele ficcionou uma história. Já que estava todo mundo falando esse burburinho, eu acho que ele deixou uma
bonita homenagem no sentido de fazer-nos pensar. Você vai falar, porque ele era amigo do Vieira, ele puxou sardinha? Eu não diria isso. Eu diria que ele colocou os fatos, narrou de um modo Camilo Castelo Branco, você enfática nesse aspecto, e deixou aí a parte psicológica para você pensar. Então, assim, é denso, tá? São poucas páginas, mas não é aquele tipo de peça de teatro que eu falo, leia se você quiser começar a ler teatro. Eu não começaria... Deixa eu ver se ele vai... Não passou. Eu não começaria por aqui, porque é muito denso, os diálogos, as situações, os atos, tem peça mais tranquila para começar. Enfim, vamos ao tom. Então tá nessa pegada, o Rodrigo tá preparando um baile, o pai dele tá lá, tipo, dando um conselho de pai. Ele parece ser um pai bem legal, bem honrado, e esse Rodrigo tem ele em altíssima estima. Pois bem, para vocês terem aqui uma ideia, e aqui eu vou ler assim, um trecho logo na página 30 da conversa deste pai com este filho. Que o filho tá meio que, poxa pai, mas vamos se divertir, né? Você só tem nem 60 anos, assim, pra essa época é muito, né? Ter 57. Mas assim, vamos se divertir, vamos pro baile, você não quer ir nunca, tal, tá nessa pegada, assim, a conversa. Aí o Visconde, que é o pai dele, fala, quem pensei que... O pai dele fala, quem você pensou que eu fui? Vou colocar assim. Aí pera, Arthur, você não tá nem aparecendo e tá lambendo e fazendo barulho chato. Se enquadra, pô. Caminha. Então vamos lá, né? Quem você pensa que eu fui e tal. E aí, ó a fala do Rodrigo. E aí, aqui vocês vão sentir toda a pegada, vai ser o trecho já dando o tom e tudo mais. Sei que o meu pai foi um rapaz distinto, um cortesão, um modelo de fidalgo. Sei que o meu pai se extremou na sua sociedade e, de certo, lá não achou as demasias de desmoralização que se lhe figuram na sociedade de hoje. Supondo que nos salões de há 20 e tantos anos, meu pai encontrou almas viciosas e péssimas, quantas se lhe não depararam virtuosas e ótimas. Se eu lá procuro exemplo de bons costumes em moço rico e considerado, não encontro meu pai? Aí responde o pai, não. Quem te disse a ti que eu não fui um vilão? O filho, se meu pai tivesse sido um vilão, ninguém ousaria dizer-mo. Sei o que meu pai foi, teve os lapsos e quedas próprias da idade, sem quebra de honra. Desenganou-se ou cansou-se mais cedo que o vulgar dos homens, apartou-se dele sem deixar rastro de ignomínia. É isto que eu conjeturo do seu passado. E o pai fala, se tu assim disseram, mentiram-te, e se finges ignorar o que fui, sou incapaz de baixas hipocrisias a pretexto de manter a minha dignidade de velho e de pai. Rodrigo, eu depravei-me, perdi-me, o teu pai confessa-se diante de ti, para juntar mais um flagelo ao açoute com que a providência ofere. A força da alma, a probidade, a índole generosa que se formou na educação, perdi-as, e foi nos salões que as perdi. Não me foi necessário imergir na lama das orgias para dilesar libertino. Nunca aí desci. Foi nas salas que o meu coração se encheu da peçonha dos desejos perversos. Foi nos bailes que eu perdi os mais vulgares sentimentos da honra, não salvando sequer a coragem, esse derradeiro anteparo do cínico, essa falsa honra que empresta a máscara aos assassinos em duelo. Dos bailes é que eu saí infamado e infame aos meus próprios olhos. Imaginas tu o que é isso de sentir-se um homem infame diante de si mesmo? E sabes o que seja envelhecer debaixo da pesada cruz da vida, sem ter um acordar tranquilo no longo espaço de 22 anos? E tomar-te eu nos braços quando eras menino e dizer-te muitas vezes, ó filho, ó criatura inocentinha, pede a misericórdia divina que se dê por contente com o imenso cálice da amargura que tenho devorado. Diz a Deus que me receba cheio de lágrimas de sangue. Pois bem, li muito, é tudo tipo isso. E aí o Rodrigo ainda fala, mas meu querido pai, que extraordinária dor é essa? O seu espírito sombrio está exagerando culpas ignoradas. Nunca me falou alguém nos seus crimes. Se eles fossem enormes,
ou sequer sabidos, não teriam esquecido. E aí o pai continua falando que a sociedade esquece das coisas, pai e tal, e de fato o Rodrigo não sabia. E a gente fica meio que como o Rodrigo na peça, mas por que esse pai tá se autoflagelando tanto? O que foi que ele fez? O que aconteceu? E a história vai se desenrolando também no paralelo, que aí esse pai dá muitos conselhos para dona Eugênia, que é a esposa dele, do tipo, ó, filho, então vai, não nesse linguajar que eu tô falando, né, mas então, se você quer ir pros bailes, vai, mas não deixa a tua mulher ir no sentido, não machista, mas no sentido de não deixa ela ir, não deixa imacular o coração dela, tal, e aí o filho, tipo, meu pai, né, tão nobre, enfim. Muitos enfins depois, acho que eu só vou ler mais um trechinho de uma parte aqui interessante, aí eu acho que eu não vou dar spoiler não, e essa resenha vai ficar bem curta. Vou pular aqui uma parte, porque essa dona Eugênia tem uma importância enorme na história, que a gente vai saber mais lá pro fim, mas aqui eu não vou dar spoiler não, eu vou ler aqui uma parte que daí saiu no jornal, que ela lê e aí ela tá chorando, ela tem uma conversa com o marido também, que aí os dois começam a também discutir, então você vai, dentro do que ele vai revelando na peça, você vai, não discutindo, mas dialogando com esses dois personagens, né, o marido e a mulher, o Rodrigo e a dona Eugênia. Ó, vem aí uma história muito triste, aí o marido, no folhetim, pois os romances fazem te chorar, criança, não é romance, é aqui lá em Portugal. Aqui no Correspondência de Paris, não, aqui, tá. Ó, vou andar aqui um pouquinho mais pra frente. E depois me contou o seguinte caso, que teceria o enredo de um bom romance se caísse na oficina de Alexandre Dumas. Que interessante, Alexandre Dumas, autor de, entre outras, Os Três Mosqueteiros. Há 2 dúzias de anos, pouco mais ou menos, um homem de consideração, residente em Lisboa, de nome Giacomo da Silveira, casado com uma distinta e formosa senhora, chamada Marta de Vilas Boas, cego pela paixão feroz do crime, matou a esposa. Poucas horas depois, apresentou-se ao governador civil declarando que matara sua mulher. Interrogado sobre os motivos do crime, respondeu que não tinha obrigação, vontade ou necessidade de declarar o crime da senhora morta, porquanto já estava castigada e a memória dela não esperava da sociedade estigma nem reabilitação. Perguntado como é que se apresentava, respondeu como um homem que a matou. Bom, aí ele se apresenta, ele é preso e ele não quis declarar o adultério. Se ele tivesse declarado que era adultério, nesta época, nesta sociedade, ele não teria sido preso. Mas ele foi, porque ele a matou, porque ele a amava. Como ele não declarou o adultério, o Visconde também não foi preso. Só que o fato dele não ser preso significa que a consciência ficou pesada, porque afinal de contas ele perdeu a amada dele pelas mãos do homem com quem ela havia se casado. E é curioso, né, quando a gente pensa assim, na sociedade de 2 séculos atrás, né? Bom, enfim. Se você não quer spoiler, eu decidi que agora eu vou ir avançar um pouco mais. Se você quer ler, pode parar por aqui, leia, depois volte e me conte o que você achou. Se você não tem problema nenhum com spoiler, tipo, não vou ler, não é pra mim, aí sinta-se bem-vindo e continuar escutando o finalzinho que eu vou falar. Não vou trazer nenhuma análise hoje, mas vou adentrar um pouco mais na história. Pois bem. Então, avisados. Quem fica aí, ficou. Aí, o que acontece? Houve este crime, fato, e o Giacomo foi preso, ficou exilado, cumpriu, fez tudo direitinho. E o pai do Rodrigo não foi acusado de nada, legalmente falando, porque se a mulher não cometeu adultério, então não tem o adúltero junto com a adúltera, né? Enfim. E só que, assim, como é que você fica depois de saber que o teu amigo, porque aqui vem mais história, não era assim, me apaixonei, o Visconde, me apaixonei num belo dia num baile, por uma moça qualquer e tô nem aí pra outra pessoa. Não, o que aconteceu foi, eles eram amigos, muito amigos, a ponto é que ele escreve bem bonito, de dizer, olha,
eu vou te apresentar a minha esposa tal. E ele, o Visconde, que depois traiu um amigo com a mulher dele, diz, nossa, mas ela é linda, tem um coração e uma carinha de anjo, um negócio assim e tal. E o amigo, pois é, tal, enfim. E punhalou o amigo, né? Porque dá pra dizer que não teve uma punhalada aqui. Não é que não estavam mais, nessa época não era nem concebível não estarem mais juntos, e aí seria o hoje que ainda dá muita treta entre amigos, do tipo, você termina o namoro, aí depois teu amigo fica com a sua ex-namorada, enfim, e aí dá aquela coisa de, nossa, mas foi ficar com o meu ex, mas daí não era ex, então se era ex podia ter ficado, o problema é ficar de um relacionamento às escondidas do amigo, mas enfim, aí deixa aí sua opinião que eu vou adorar ler. Então que tão, hein? Ivo e Arthur, mas enfim, prosseguindo aqui com a história, o que aconteceu? Ela continua lendo um pouco mais do que saiu no folhetim. Vem este Giacomo disfarçado para esta festa, porque ele queria olhar na cara do amigo 22 anos depois. E aí aqui é bem descrito, tá? De como ele envelheceu mal, de como que a providência não foi tão justa com ele, enfim. Num primeiro momento você pensa, será que ele tá indo para matar o outro também? Mas assim, muito sanguinário, né? Não, ele tá indo só para ver. Ele tá indo só para ver e para no meio da festa contar essa história toda para quem sabia, para quem não sabia ficou sabendo, quem sabia, nossa, enfim. E o Rodrigo, em um dado momento, você se questiona, mas espera, ele ama tanto assim o pai que está defendendo mesmo com a verdade, né? Que mecanismo de defesa, eu vou estudar com os psicanalíticos, ele está usando para negar aquilo que o pai fez. Porque daí a história vai um patamar mais abaixo. Que quando você pensa, tá, isso por si só já é muito ruim essa situação, tem aqui o embate dos dois conversando. Dos dois quem? Dos dois antigos amigos. Depois tem aqui um embate do filho com o... Ivo, tá tudo bem? Tá tudo bem? Desculpa, gente, o não tá tão bem. Então a gente tem uma grande conversa dos dois amigos, uma boa conversa mesmo, e depois a gente tem uma conversa do... Ó, só pra vocês terem uma ideia, ó, que vieste afinal fazer aqui? Aqui, ó, ver como se houve a providência neste pleito que eu terminei com a sociedade. Fui condenado, apelei da iniquidade da terra para a justiça do céu. Agora vim ver como a justiça do céu sentenciou. Quero ver face a face e sem que me conheçam o homem que matou a alma da mulher que a sociedade disse que morreu às minhas mãos. Morta estava ela, matou-a quem a cobriu de opróbrio. Matou-a o infame que eu venho procurar nesta sala, 20 anos depois que ofereci a minha sentença de desterro à suprema alçada de Deus. Vejamos, pois, o que Deus fez dele. Aí aqui ele está conversando com um amigo sobre esse baile, depois ele vai chegar no baile, vai conversar com um amigo e depois ainda vai conversar com o filho do amigo. E aí é uma conversa assim que tem um tom de superioridade enorme, no sentido de o Rodrigo, você sabe quem está falando? Tipo, né, ele é meu pai, sei, e aí a apresentação é tudo nesse tom, tá? É um linguajar assim, carregado. Aqui um trechinho só para vocês entenderem. Aí tem os amigos conversando, né? A conversa aqui é longa, mas é aqui um trechinho assim, que bonito aqui, né? Aí o Visconde fala, eu não dou bailes, dá-os meu filho, que é moço e não se priva dos gozos da mocidade. Por que me vê chorar, José de Sá? Tem sido duramente severo comigo, não me queixo. E aí ele vai, tipo, né, tipo, você ficou preso, mas eu também, acabou minha vida, né, claramente, sim, era a mulher que ele amava, ele deixa isso claro tal, mas o José de Sá tá nem aí, ele olha com um ar de soberba mesmo, tá? Aí continua, aí a história com o filho vai ficando mais interessante ainda, e você vai falando, caramba, fim já do segundo ato, o que que tá acontecendo?
E aí tem umas ilustrações também para, né, terceiro ato, aí primeiro quadro, aí onde que estão, aí já estão já outra cena, enfim. Aí aqui, ó, não, essa parte aqui é muito longa, é que assim, tudo é muito interessante e assim, eu pensei, né, vou ler várias coisas, mas não, que eu já li até bastante. Aí aqui, ó, conversa com o filho do Visconde. Aí o Rodrigo já manda um. Lembro-lhe que está falando com o filho do Visconde de Vasconcelos. Aí o Jorge, sei disso. E é bem não assim, sei disso. Tome nota do conhecimento que tenho da Vossa Excelência para todos os efeitos. Quem quer, portanto, saber quem sou? A minha biografia diz ser depressa. Aí ele, né, que já no finzinho da peça. Fui amigo do seu pai, desde a infância que ambos passamos no Colégio dos Nobres. Casei. Era a suprema felicidade de marido quando convidei seu pai a ver nas doçuras da minha vida íntima o soberano bem deste mundo. Disse-me seu pai que via na minha mulher a beleza do anjo e o coração da santa. Deste anjo e desta santa fez seu pai uma adúltera. Desonrou-me, matei-a. O seu pai fugiu. Eu encarcerei-me. Esperei a sentença e fui condenado a degredo. Há 6 meses que saí de África. Vim ver seu pai, vê-lo e mais nada. Vi, achei-o miserável até ao asco. Repele e enoja a providência fê-lo asqueroso. Deixei-o à providência, que sabe a razão misteriosa por que tais criaturas se fazem. Resta-me lhe dizer o meu nome, sou Giacomo da Silveira. E aí o Rodrigo, tipo, tá, né, nessa toda, só que assim, o senhor Veneno aqui, que não se perdoou ainda, e ele vai dizer isso mais ainda pra frente, e assim, tá faltando poucas páginas, tá? As últimas 10 páginas é um thriller daqueles. O Ivo cortou meu raciocínio. Ele vem para destilar o ódio, sabe? Para destilar assim, o ódio que daí você fala assim, em 10 páginas, como que isso vai se resolver? Ele vem para falar que a dona Eugênia é a Leonor. E aí você vai falar, quem é a Leonor agora? Depois, bem, no meio da peça a gente fica sabendo que Dona Eugênia tinha um outro nome, Leonor. Por quê? Porque ela era filha da Marta. E o que aconteceu? Na hora do crime, a gente não fica sabendo que tinha essa criança. Porque acontece todo esse crime, o Giacomo não quer a criança, porque ela fala que é do Visconde. E aí ele vai embora, vai cumprir a pena dele, e aí pegam a criança, aí dão uns perdidos, mudam o nome, fazem de tudo para nunca achar a criança. Por quê? Porque o Visconde tentou ir atrás para cuidar da filha do amor dele, a Marta. Aí você fala, pera, mas faltando que cena 6, página 134, faltando 15 páginas para acabar a peça, aí a gente já se questiona, então, se ela é filha do Visconde, ela é irmã do Rodrigo, meia-irmã pelo menos. Mas se ela é meia-irmã do Rodrigo, o que esses dois estão fazendo casados? Aí você fala, meu Deus, que tragédia então. Aí aqui quase rola um duelo, que acaba que não rola, porque daí é assim, alguém que diz, mas daí você vai matar também agora o filho? Porque o menino chamou, tipo, tá, você vai desonrar meu pai, então vamos resolver ali. E como antigamente, né? Tá lá, duelo, um mira no peito do outro, até que um fala, mas você vai mirar no peito de um outro homem? Tipo, vai aumentar essa desgraça? E aí, o que acontece? Aí acaba que esse ato entra para um outro ato, tá? O Rodrigo e a dona Eugênia, que é a Leonor, olhando pro bebezinho deles, aí você fala, meu Deus do céu, tiveram um filho ainda? Mas assim, que cena de incesto, os irmãos então ficaram juntos sem saber que eram irmãos. Aqui tem todos esses ingredientes, você fala, não é possível. E aí ela começa a chorar, do tipo, meu Deus, o que a gente fez? O Rodrigo fica, meu Deus, o pai adoeceu de uma maneira tal que já tá à beira, assim, do leito da morte, e a única coisa que ele quer é o quê? Perdão do amigo. Ele quer que o amigo o perdoe. Aí você fica assim, meu Deus do céu, perdoa esse homem e conta a verdade. Só que se ele falou que era filho, que a dona Eugênia era a filha do Visconde, e aí? Aí os dois, marido e mulher, começam a se questionar, vão perguntar então pro seu pai. Mas aí a gente pode matá-lo?
E aí vão carregar também o peso da culpa de matar. Isso tudo nessa. Tá dando 10 páginas, 8 páginas, enfim. Aí o filho não aguenta e fala, olha pai, é o seguinte, fala pra mim, ela é sua filha? E aí o pai tá lúcido ainda, tá? Ele não tá, não tem nenhum indício que ele não esteja lúcido, que esteja com febre, nada disso. Ele fala, não, ela não é minha filha. Aí Celeste fala, ufa. E aí o pai continua desse jeitinho, Camilo Castelo Branco. O pai continua de um jeitinho bonitinho, tipo, tá vendo aí o filho seu que você tá vendo no berço, que ele consegue ainda dar um último beijo no neto e tal, antes de morrer. E aí ele fala, não, tal qual você tem certeza que esse filho é teu, eu tenho certeza que ela não é minha filha. E eu sei disso porque eu fui atrás durante anos, mesmo sabendo que não era, porque quando o Visconde, o pai do Rodrigo, conheceu a Leonor, né, que agora é Dona Eugênia, ela já tinha 2 aninhos, então ela já era uma criancinha, não tinha como ser filha dele. Foi só por destilação de veneno do Giacomo pra, tipo, agora se virem aí. Aí beleza. Aí esse pai vai conversar com a filha, que se debulha em lágrimas, etc e tal, e aí descobre ainda, tipo, gata burralheira, que ainda é riquíssima, foi paupérrima a vida toda, mas aí ela é riquíssima, porque o pai deixou toda a herança e tal, tipo, ó, pode ficar, é tua, desculpe-me, né, essa ausência aí de 20 e poucos anos da sua vida. Não fica explícito, mas a gente consegue deduzir com... Ele não aguentou olhar para a cara dessa menina, no sentido de vou olhar para a cara da filha, da nossa filha, lembrando sempre que depois, né, se já tinha 2 anos, inclusive, vai saber quanto tempo eles já estavam me traindo, enfim, né, tem que ser muito passional, e aqui ele deixa, dá um cutuco ainda no pessoal do direito, no sentido, o pessoal do direito faz as leis na tranquilidade do consultório é o meu ato falho, na tranquilidade do escritório, né, querendo dizer assim, na hora que você vê a cena, é tudo muito rápido, as paixões, as emoções falam mais alto, enfim, não que justifique, não é isso que eu tô querendo dizer, mas ele tá querendo contrapor, que é uma coisa é falar na teoria, outra coisa é na hora que você tá lá vendo a cena, e aí isso acontece, dá um alívio na gente, dá um alívio neles, e nela, que é toda boazinha, né, Dona Eugênia, até o nome que deram pra ela, né, Eugênia, né, tem todo um simbolismo, mas ela, não, pode voltar a me chamar de Leonor, tá, não sei o que, sou eu, daí ele até abençoa, por assim dizer, não tá acho que com esse termo, mas assim, se o Rodrigo gostou de você mesmo em sendo pobre, o que para essa época também, né, contava muito, tipo, fico feliz que ele de fato te amou, não foi pelos dotes, pelo que você tinha, enfim, essas coisas. E não foi mesmo. E aí, acabando, aí ela pede, pai, perdoa. Aí, perdoa quem? O meu sogro, o pai do meu marido. Aí é de lascar a última que assim, é antes do fim. Vou só ler esse trechinho e já encerrar essa resenha. Aí é de lascar. Aí ele diz, e acaba assim a peça. A misericórdia dos homens não pode ser mais indulgente que a de Deus. Quando esse homem não sentir sobre a consciência o peso da justiça divina, o meu perdão ser-lhe-á inútil. Eu não posso perdoar-lhe a ele, porque Deus ainda não me perdoou a mim. Leonor, eu ainda choro tua mãe. Ele, 3 pontinhos, que morra a chorá-la. E aponta assim sem ver, e aí fim de cena, fim de peça, acabou aí. Então não houve um perdão, enfim, né, acabou desse jeito. Eu gostei, fica aí a sugestão pessoal de direito, fica a sugestão pessoal gosta de teatro, fica a sugestão para os psicólogos e psicanalistas, enfim. E para quem gosta mesmo de literatura portuguesa, é um romance escrito em forma de teatro, mas é uma tragédia, com muito drama, vocês viram aí, né? Enfim, gente, mais de meia hora de resenha tá bom. Ivo ficou engasgando a resenha toda. Vem Arthur se despedir do canal. Não gostei desse meu enquadre, mas tá aí mais uma resenha para não ficar tanto tempo sem bater na sua fuça. Se alguém já leu, me deixa aí, que eu não conhecia essa peça do Camilo Castelo Branco, conheci bem aleatoriamente e gostei sim da leitura. Gente, é isso. Até as próximas resenhas aqui do canal. O Cão que Lê.